Olá, meus amigos queridos e lindos! Como vocês estão? Estamos indo para o nosso 9º dia e tem sido uma alegria, uma satisfação poder conhecer cada capítulo desse livro e ver que ele tem realmente um ensinamento para nós e a gente pode sim estar melhorando e aperfeiçoando. E tem sido gratificante. Gratificante os comentários, gratificante ver que tem feito sentido para vocês também. Então, vamos para o nosso 9º dia, e o nosso 9º dia vai falar sobre como alcançar um grande resultado. Vamos ver o que esse capítulo traz para nós. O importante é ter uma visão. Ela é a arma mais poderosa que um homem possui. Um homem e uma mulher de visão é outra coisa, né? A gente costuma dizer, esse homem tem visão, porque ele pensa lá na frente, ele consegue pensar com sabedoria, porque ele tem visão. Vamos lá. Para alcançar um grande resultado e ter sucesso, é preciso aprendê-lo uma fórmula simples que o ajudará nesta conquista. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Tem um aprendizado que diz que primeiro a gente pensa, depois a gente fala, e depois a gente faz. Então, primeiro a gente imagina antes de praticar, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 22, 2. Porque, gente, esse mundo é passageiro. A gente sabe que nós estamos aqui só de passagem. Ou seja, tem algo melhor para nós, né? Eu acredito que realmente o paraíso está por vir, que Jesus está voltando e que nós vamos nos encontrar lá. Quem fizer a vontade, quem Deus escolher, nos encontraremos, porque eu quero estar lá. Então não adianta. A gente sabe que esse mundo é cheio de pecado e que não é para a gente se conformar com as doenças, com as tristezas, porque tem coisa melhor para nós. Assim, eu acredito. Então, para que haja uma mudança de mente e atitude, muitas vezes Deus precisa criar situações desconfortáveis, pois o homem não busca mudanças enquanto a sua vida está confortavelmente segura. É verdade ou não é? Quantas pessoas não gostam de viver na zona de conforto? E fica, né? Por quê? Porque o cérebro não precisa suar, não precisa desgastar. Até para esse movimento de ir para uma academia, por exemplo. Quantas vezes a gente fica procrastinando por causa disso, por causa do gasto que o cérebro tem com todo esse movimento. Então, para que haja crescimento, será necessário existirem situações que gerem mudanças. Quando se espreme uma laranja, o que sai de dentro dela? Suco de laranja. O mais valioso não é a laranja, e sim o que é extraído dela. Pega a visão. Você precisa ter uma visão além do natural. Precisa tirar de dentro de si uma visão clara para que possa alcançar o sucesso. Comece reconhecendo que a mudança é necessária. Fala-se muito sobre ter uma mente renovada, mas o grande problema é que não sabemos em que precisamos mudar ou se realmente temos uma visão de sucesso. Somente a motivação, muitas vezes, não traz mudanças. O problema é que não reconhecemos que temos uma venda nos olhos, e isso nos impede de termos uma visão clara. Mas então, o que precisamos fazer para reconhecer se possuímos realmente uma visão clara daquilo que almejamos conquistar? Esta é a fórmula. A chave para um grande resultado, visão mais método, que é igual ao resultado. Este é o segredo que nos levará a alcançar um resultado de sucesso. Observe este exemplo. Pedimos a 5 homens que sejam voluntários para uma experiência. Depois damos a eles uma visão. Alcançar uma parede a 30 metros de distância. Depois damos a eles uma visão. Alcançar uma parede a 30 metros de distância. Ao primeiro pedimos que alcance o alvo andando. O segundo, pedimos que faça o mesmo, mas de outra maneira, correndo. Ao terceiro, pedimos para alcançar o alvo
mas andando de costas. Ao quarto, pedimos que alcance a mesma parede, porém de uma forma diferente dos outros 3, rolando pelo chão. E finalmente ao quinto, pedimos que vá pulando em um pé só. Todos alcançaram o resultado, mas de formas diferentes. Isso nos leva a concluir que o resultado não está ligado ao método que usamos, e sim à visão que possuímos. Uma pessoa pode ter a visão de se tornar um grande médico, e isso realmente pode acontecer. Seus pais são muito ricos e pagaram tudo para que o filho se formasse. Outra pessoa pode possuir a mesma visão, mas sua família é muito pobre, e isso faz com que use outros métodos. Todos juntam esforços, trabalham à noite, também nos fins de semana, vendem sanduíche na faculdade e com muito esforço alcançam a mesma visão: ter seu querido filho formado médico. Existem ainda outras pessoas que também possuem a visão de se formarem em medicina, mas no meio do caminho desistiram, pois se casaram e não poderiam conciliar as duas coisas. Mas a grande verdade é que essas pessoas não possuem a visão clara de se tornarem um médico, pois se realmente a tivessem, teriam encontrado um método para alcançá-la. Para ser um político, um pastor ou um empresário de sucesso, é preciso ter uma visão clara, pois é ela que o levará a alcançar um grande resultado, que inclusive eu chamaria isso de propósito. Geralmente falam que propósito está ligado a algo que você faça com facilidade, mas não acredito que seja logo de início. Que seja algo que você faça com facilidade, porém que você tenha levado bastante tempo para chegar naquele resultado, porque você se esforçou bastante. Então tem gente que fala assim, olha eu aqui com a minha sorte. Depois dizem que foi sorte. Por quê? Porque teve esforço, teve disciplina, teve sacrifício, teve renúncias, né? E várias pessoas usam métodos diferentes. Mas quando tem foco, tem objetivo, tem, como a palavra que eu disse, propósito, alcança, né? Problemas não nos param, nem as dificuldades nos param, muito menos outras pessoas ou incidentes. Quem realmente deseja obter o resultado do sucesso, assim fará. Não importa o preço que terá que pagar, a visão o levará a superar os problemas, superar suas próprias limitações. A visão o levará às mudanças para alcançar o alvo. Gente, vou contar aqui um testemunho. A minha vontade, o meu sonho, vou dizer, quando eu tinha aí meus 18 anos, que eu queria sair da escola e já ir fazer faculdade. Era fazer faculdade, era o meu sonho. Eu queria, independente do curso, vocês acreditam? Que independente do curso, eu queria ter um curso, um diploma universitário. E na época eu não podia pagar, mas eu criei estratégia, eu me agarrei a coisas que apareceram na hora assim. Inclusive, na época, apareceu a oportunidade de eu ser caseira de uma mansão. E eu não ia pagar a água, a luz, eu não ia ter gasto com nada, nem com aluguel, nem nada, eu ia morar no terreno da mansão. E eu aceitei porque ali eu vi uma oportunidade que eu não teria gastos, eu teria ainda um ordenado, como diz meu pai, e eu ia conseguir pagar a faculdade. Não fiquei muito tempo, eu fiquei, acredito, uns 6 meses. Depois eu fui pedir emprego para o prefeito da cidade, pedi emprego e ainda pedi ajuda para conseguir pagar a faculdade. Eu fui lá com a minha cara de pau mesmo e pedi ajuda, porque era meu sonho. Eu ia fazer o que fosse dentro dos meus valores e princípios, fosse trabalhando. E eu consegui concluir e ele me ajudou. Vocês acreditam? Então eu sou testemunha que quando você quer, você não mede esforços. Você vai à luta e consegue. Então eu tinha o quê? A visão. Eu tinha uma visão clara. Que eu queria ter um diploma universitário. O importante é ter uma visão. Isso é a arma mais poderosa que um homem possui. Muitos dizem ter uma visão, mas nunca alcançaram o resultado. E isso não é visão, e sim vontade. A visão não se caracteriza pelo que a pessoa fala, mas pelos resultados que ela obtém. Toda visão sempre estará ligada ao resultado. É o seu
mais profundo desejo, é o que está dentro do seu coração. Pelo resultado, conseguimos ver a verdadeira visão de uma pessoa. Eita! Isso aqui vai servir para muita gente. Não existe uma grande visão com um péssimo resultado. Existem muitos métodos para se fazer algo e o problema nunca estará no método, porque eles podem ser mudados. O problema sempre estará na sua visão. Nós usamos a visão que temos para criarmos os métodos e eles podem e devem mudar ao longo do caminho, mas a visão jamais mudará. Por isso, não são os métodos que nos levam a alcançar um grande resultado, e sim a poderosa visão que Deus tem nos dado. Qual é a visão que Deus tem dado para você? Você tem escutado? Verdadeiramente? Você consegue discernir? Você pede sabedoria para Ele? Você pergunta: Senhor, meu Pai, é isso? Me dê indícios, me mostra. Tem perguntado? O versículo do dia. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Eita glória! Vamos orar. Pai querido, santo Deus, Pai misericordioso, com esse capítulo, Pai, vimos aqui que precisamos ter uma visão clara. E essa visão clara facilita muito a nossa vida, Pai. É o nosso propósito. Para que nós viemos? O que estamos fazendo na nossa vida? Será que estamos seguindo o caminho? Será que estamos com a visão clara, Pai? Ô Senhor, ajuda a desvendar os nossos olhos para conseguirmos enxergar e conseguirmos ser felizes naquilo que é o nosso propósito segundo o seu desejo, Pai. Nós queremos, Pai, realizar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Te peço, Pai, que o Senhor consiga colocar aqui, Pai, de acordo com todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, coloque no coração delas, Pai. Mostre, Pai, o caminho. E nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Não é fácil, para muitas pessoas não é fácil. Eu vejo que o que mais tem acontecido é ouvir e ver que as pessoas estão longe do seu propósito, estão buscando, estão se encontrando, porque tem muita gente perdida. Eu quero me encontrar cada vez mais, e eu sei que você também quer, é por isso que você está ouvindo essa mensagem. E amanhã nós vamos para o nosso 10º dia, nós vamos falar sobre diligente. Então, curte, comenta e compartilha, e amanhã eu espero vocês aqui para falar sobre diligência. Fique com Deus e até amanhã. Tchau.